Você já ouviu falar de Harold Shipman? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo se você confiaria sua vida cegamente a um médico que conhece há 20 anos, porque essa pergunta vai assombrar seus pensamentos até o último segundo desta história. Imagine uma cidade pequena, cinzenta, tipicamente inglesa. Hyde, na Grande Manchester. O ano é 1998, mas a atmosfera parece parada no tempo. Ruas de paralelepípedos, casas de tijolos vermelhos, chaminés que expelem a fumaça de lareiras que aquecem lares onde vivem, em sua maioria, idosos aposentados. É o cenário perfeito para um filme de época, ou para o maior pesadelo que o sistema de saúde britânico já testemunhou. Nesse cenário pacato, existe um homem que caminha com a certeza de um deus. Ele usa ternos bem cortados, óculos de aros finos, tem uma barba grisalha impecavelmente aparada e carrega uma maleta de couro médico antiga, daquelas que inspiram autoridade e tradição. Seu nome é Harold Frederick Shipman. Para os seus pacientes, ele é o Fred. O bom Dr. Fred. O homem que faz visitas domiciliares quando ninguém mais faz. O homem que segura a mão das viúvas, que aceita xícaras de chá, que ouve as queixas sobre dores nas costas e solidão. Ele é o pilar da comunidade. Mas o que ninguém nessa cidade sabe, enquanto o observam caminhar sob a chuva fina, é que aquela maleta de couro não carrega cura, ela carrega a morte. E Fred Shipman não é um salvador. Ele é, sem sombra de dúvida, o assassino em série mais prolífico da história moderna, um predador que não caça em becos escuros, mas na segurança da sua sala de estar, sentado na sua poltrona favorita, enquanto você agradece a ele por estar ali. A escala do que vamos explorar aqui é aterrorizante não apenas pelo número de corpos, mas pela facilidade. Estamos falando de um homem que transformou uma cidade inteira em seu tabuleiro de xadrez particular, onde as peças eram vidas humanas e o cheque-mate era uma injeção de diamorfina. Mas para entender como um médico respeitado se torna o anjo da morte, precisamos rasgar a superfície da normalidade e olhar para o abismo que existia dentro dele muito antes de ele chegar a Hyde. A semente do mal não foi plantada na faculdade de medicina. Ela floresceu na cabeceira de uma cama, observando o sofrimento da única mulher que ele amou de verdade. Voltemos a Nottingham, anos antes. Harold era o filho favorito de Vera Shipman, uma mãe dominadora, controladora que incutiu nele um senso de superioridade que o isolava das outras crianças. Ele não brincava, ele observava, ele não socializava, ele analisava. Mas o mundo de Harold desmoronou quando Vera foi diagnosticada com câncer de pulmão terminal. E aqui está o gap que muitos ignoram. O jovem Harold não fugiu do quarto da mãe. Ele ficou. Ele viu a dor excruciante dela. E então, ele viu o médico chegar. Ele viu a seringa. Ele viu o líquido transparente. E mais importante, ele viu o efeito imediato. A morfina não apenas tirava a dor, ela trazia uma paz absoluta, quase divina. O médico que administrava a droga tinha o poder total sobre o corpo e a alma daquela mulher. Ele podia desligar o sofrimento como quem apaga um interruptor. Harold Shipman, ainda um adolescente, ficou hipnotizado. Não pela medicina, mas pelo poder. Naquele quarto, impregnado com o cheiro de doença e desinfetante, ele entendeu que a linha entre a vida e a morte era controlada por aquele que segurava a agulha. Quando Vera morreu, algo dentro de Harold morreu também. Ou talvez, algo terrível tenha finalmente nascido. Ele foi para a faculdade de medicina em Leeds determinado, mas era um fantasma social. Arrogante, distante, olhava para os colegas com desprezo. Foi lá que conheceu Primrose, a mulher que se tornaria sua esposa. E a dinâmica deles é fundamental para entender a psicopatia de Shipman. Primrose era submissa, ele era o dominante absoluto. Ele precisava desse controle em cada aspecto de sua vida. Mas o controle é uma droga, e como toda droga, exige doses cada vez maiores. No início de sua carreira, em Todmorden, o bom doutor começou a mostrar as primeiras fissuras. Mas não eram assassinatos ainda.
Era vício. Shipman tornou-se viciado em petidina, um opioide potente. Mas ele não comprava a droga na esquina. Ele a falsificava. Ele escrevia receitas para pacientes que não precisavam ou aumentava as doses de pacientes reais para ficar com o excedente. Ele injetava em si mesmo, vivendo em um estado de onipotência narcótica. E aqui acontece o primeiro grande erro do sistema. Um erro que custaria centenas de vidas. Ele foi pego. Seus colegas descobriram. Ele teve apagões no consultório. A polícia foi envolvida. Ele foi julgado por falsificação e abuso de drogas. Pense nisso por um segundo. Um médico viciado, falsificando documentos, colocando pacientes em risco. O que deveria acontecer? A cassação permanente da licença, certo? O banimento da medicina? Não. Ele pagou uma multa, foi para uma clínica de reabilitação e, incrivelmente, o Conselho Médico Geral decidiu que ele não era um perigo. Disseram que ele poderia voltar a praticar, desde que não tivesse acesso direto a drogas controladas sem supervisão. Uma segunda chance. Uma sentença de morte assinada e carimbada pela burocracia para as futuras vítimas de Hyde. Em 1977, Harold e Primrose chegam a Hyde. Ele entra na clínica Donnybrook como um homem reformado. Ele é trabalhador, carismático à sua maneira clínica e incansável. Ele conquista a confiança dos colegas e principalmente dos pacientes. Ele se torna o médico que todos querem. Mas nos bastidores, a fera estava faminta. O vício em drogas químicas havia sido substituído por algo muito mais sinistro. O vício em matar. O modus operandi de Shipman era de uma simplicidade brutal. Ele não precisava arrombar portas, não precisava de armas, não precisava de máscaras. Ele era convidado a entrar. Imagine a cena. Uma senhora de 75 anos, talvez sentindo um pouco de falta de ar ou uma dor nas articulações, liga para o consultório. O Dr. Shipman atende e diz: "Não se preocupe, passarei aí depois do expediente." O alívio dela é imenso. O doutor se importa. Ele chega, senta-se, conversa sobre os netos, sobre o tempo. Ele verifica a pressão. E então, ele sugere uma injeção para ajudar a relaxar ou para a dor. A vítima confia. Por que não confiaria? Ele é o médico. Ela estende o braço. A agulha perfura a pele fina. Ele injeta uma dose letal de diamorfina, heroína clínica pura. Mas o que acontece a seguir é o que congela o sangue nas veias. Ele não vai embora imediatamente. Ele fica, ele senta e assiste. Ele observa as pupilas contraírem, a respiração ficar superficial, a consciência se esvair. Ele está no controle total. Ele é o Deus daquela sala. Ele decide o momento exato em que a vida termina. Em muitos casos, ele ajeitava a cena. Colocava a xícara de chá na mesa. Ajeitava o corpo na poltrona para parecer que a pessoa tinha simplesmente adormecido em paz. Era uma encenação macabra onde ele era o diretor, o ator e o público. E depois? O caos? O pânico? Não. Ele ligava para a família ou para o agente funerário. Com uma voz calma, profissional e cheia de falsa empatia, ele dizia: "Sinto muito, cheguei tarde demais." Ela se foi pacificamente. E como ele era o médico assistente, ele mesmo assinava o atestado de óbito. Causa da morte. Velhice. Parada. Cardíaca. Causas naturais. Ninguém questionava. Quem questionaria o Dr. Shipman? Durante anos, isso continuou. Dezenas, dezenas e dezenas de vezes. Hyde estava se tornando um cemitério, e o agente funerário local começou a notar algo estranho. Não era apenas a quantidade de mortes, mas a qualidade delas. As pessoas morriam sentadas, morriam vestidas durante o dia, morriam logo após a visita do Dr. Shipman. Mas quando as suspeitas foram levantadas pela primeira vez, o que aconteceu? A polícia fez uma investigação superficial. Olhou os registros médicos, registros que o próprio Shipman falsificava meticulosamente em seu computador, e concluiu que não havia nada de errado. O monstro foi inocentado antes mesmo de ser acusado formalmente. Isso apenas alimentou o ego dele. Ele se sentiu intocável, invisível, mas a arrogância é um veneno lento.
Em 1998, Shipman cometeu o erro fatal. Ele ficou ganancioso. Não bastava mais tirar a vida. Ele queria um troféu, um reconhecimento tangível do seu poder. A vítima foi Kathleen Grundy, de 81 anos. Ela não era uma idosa frágil e esquecida. Era uma ex-prefeita de Hyde, uma mulher ativa, saudável e rica. Quando ela foi encontrada morta em sua casa, horas depois de uma visita de Shipman para uma coleta de sangue, a cidade ficou chocada, mas não desconfiada. Até que a filha de Kathleen, Angela Woodruff, uma advogada astuta, recebeu um telefonema que mudaria tudo. O testamento de sua mãe havia sido alterado. O Novo Testamento era grosseiro. Datilografado de forma amadora, deixava toda a fortuna de Kathleen, quase 400 mil libras, para o seu médico, o Dr. Harold Shipman, como forma de gratidão pelos cuidados. Angela sabia que aquilo era impossível. Sua mãe era meticulosa, organizada, e jamais deixaria um documento tão mal feito. Muito menos deserdaria a família sem explicação. Aquilo foi o fio solto de um suéter que, ao ser puxado, revelaria uma montanha de cadáveres. Angela foi à polícia. Dessa vez, a detetive encarregada não aceitou as explicações superficiais. Eles decidiram exumar o corpo de Kathleen Grundy. Shipman, em sua arrogância suprema, acreditava que, como a morte havia sido atestada como natural, ninguém procuraria por drogas. Além disso, ele propagava o mito de que os idosos morrem o tempo todo, que a biologia é falha, mas a ciência forense não mente. O tecido muscular de Kathleen Grundy estava encharcado de morfina, uma dose letal, administrada exatamente no intervalo de tempo em que Shipman estava na casa dela. Foi o início do fim, mas a polícia não tinha ideia da dimensão do abismo que estavam prestes a encarar. Eles começaram a olhar para outros pacientes que morreram recentemente sob os cuidados de Shipman. E o padrão começou a surgir como uma mancha de sangue se espalhando em um lençol branco. Bianca Pomfret, Ivy Lomas, Marie Quinn. Nomes e mais nomes. Todos morreram de forma súbita. Todos tinham acabado de receber a visita do Dr. Fred. Todos tiveram seus registros médicos alterados no computador de Shipman após a morte, para inserir sintomas que eles nunca tiveram, como dores no peito ou falta de ar, criando um álibi digital para a causa da morte que ele inventava. A polícia invadiu a casa e o consultório de Shipman. O que encontraram não foi um covil de serial killer típico, com troféus na parede. Encontraram algo mais frio. Uma máquina de matar burocrática. O computador dele era a chave. A análise forense digital revelou que ele passava horas, muitas vezes tarde da noite, reescrevendo a história médica de seus pacientes mortos, criando doenças fantasmas para justificar seus assassinatos. Ele estava reescrevendo a realidade. E na casa dele, um tesouro macabro. Anéis, correntes, broches, joias baratas e caras que pertenciam às vítimas. Ele não vendia nada. Ele guardava. Eram lembranças. Eram a prova física de que ele possuía aquelas vidas. Durante os interrogatórios, Shipman manteve uma postura que oscilava entre o tédio e a condescendência. Ele virava as costas para os detetives, fechava os olhos, recusava-se a olhar para as fotos das vítimas. Ele nunca, em momento algum, admitiu culpa. Sua arrogância era sua armadura. Ele acreditava ser intelectualmente superior a todos naquela sala. Ele via os policiais como insetos tentando entender a mente de um gigante. Mas as provas eram esmagadoras. A máquina de escrever usada para forjar o testamento de Kathleen Grundy foi encontrada na casa dele. Suas impressões digitais estavam no papel. O histórico do computador mostrava as alterações. O julgamento, em 1999, parou o Reino Unido. As famílias das vítimas, que por anos agradeceram a Shipman por sua bondade no momento da morte de seus entes queridos, agora percebiam com horror que haviam apertado a mão do assassino, servido chá para ele, consolado-o. A traição era visceral, não era apenas assassinato. Era a violação sagrada da confiança médico-paciente. O tribunal ouviu caso após caso. 15 no total foram
selecionados para o julgamento, embora a polícia soubesse que o número real era muito maior. 15 vidas encerradas por capricho. Mas há um detalhe perturbador que raramente é discutido com a profundidade necessária. A esposa, Primrose. Durante todo o julgamento, ela sentou-se na galeria, inabalável. Ela ia visitá-lo na prisão. Ela defendia sua inocência com uma convicção cega. Até que ponto ela sabia? Eles viviam juntos. As joias estavam na casa deles. Ela era apenas mais uma vítima de sua manipulação psicológica extrema? Ou havia uma cumplicidade silenciosa, uma negação conveniente? Essa dúvida paira como uma névoa sobre o caso até hoje. Shipman foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz recomendou que ele nunca mais respirasse o ar da liberdade. Mas a história não termina com a batida do martelo. A verdadeira contagem de corpos começou após a condenação. Um inquérito público foi aberto para determinar a verdadeira extensão de seus crimes. Os investigadores mergulharam em arquivos de décadas. O número começou a subir. 50, 100, 150. O número oficial confirmado pelo inquérito foi de 215 vítimas. 215. Mas especialistas acreditam que o número real pode chegar a 250 ou mais, considerando que ele matava desde o início da carreira, e muitos corpos foram cremados, destruindo as evidências para sempre. Pense nisso. 250 pessoas. É um avião lotado. É um vilarejo inteiro. Mortos por um único homem, armado, apenas com uma maleta e uma caneta. Como? Como ninguém viu? A resposta é dolorosa. Preconceito de idade. Shipman matava idosos. A sociedade espera que idosos morram. Quando uma avó de 85 anos morre em sua poltrona, ninguém grita assassinato. Nós aceitamos. Shipman explorou essa invisibilidade social. Ele usou a nossa própria indiferença contra nós. Ele se escondeu atrás da cortina da inevitabilidade da morte. E o final de Shipman? Ele não deu às famílias a satisfação de uma confissão, nem de vê-lo apodrecer na prisão por décadas. Em 13 de janeiro de 2004, na véspera de seu 58º aniversário, Harold Shipman foi encontrado pendurado em sua cela na prisão de Wakefield. Ele usou lençóis amarrados às grades da janela. Suicídio. Para muitos foi o ato final de covardia. Para outros, foi o ato final de controle. Ele decidiu quando morreria, assim como decidiu por suas vítimas. Ele roubou a justiça final. E, ironicamente, ao se matar antes dos 60 anos, sua pensão completa do Serviço Nacional de Saúde foi transferida para sua esposa, Primrose. Mesmo na morte, ele manipulou o sistema. Mas a sombra de Harold Shipman não desapareceu com ele. Ela mudou fundamentalmente a medicina. Hoje, a forma como os médicos prescrevem opioides, como os atestados de óbito são assinados, agora exigindo um segundo médico independente, como os dados de mortalidade são monitorados, tudo isso mudou por causa dele. O efeito Shipman é real. Ele destruiu a imagem do médico de família infalível e paternalista. Ele nos ensinou que a confiança deve ser verificada. Agora, respire fundo. Olhe ao seu redor. Pense nas pessoas em quem você confia incondicionalmente. O médico, o advogado, o cuidador. Shipman não tinha chifres nem rabo. Ele não tinha um sorriso maligno. Ele tinha um sorriso gentil. Ele era o homem que segurava sua mão enquanto te matava. E a pergunta que fica, a pergunta que vai ecoar na sua mente hoje à noite, é: quão bem você realmente conhece quem tem poder sobre a sua vida? Se você chegou até aqui, é porque entendeu que o verdadeiro horror não está nos monstros debaixo da cama, mas nos que batem à porta da frente. Esse mergulho na escuridão da alma humana foi profundo, mas a realidade é sempre mais estranha e cruel do que a ficção.